irmãos, meus amigos, que a paz do nosso Deus e Salvador Jesus sejam com todos vocês. Amém? Estamos felizes porque até aqui Deus tem nos dado grandes vitórias. Hoje é 22 de janeiro de 2024. E a mensagem de Deus para nós hoje é sobre a última Páscoa. A última Páscoa. Vamos meditar aqui na palavra de Deus, em São Lucas 22, verso 7. Vamos lá? Diz assim a palavra do nosso Deus: a última Páscoa, a Santa Ceia. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E Jesus mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que preparemos? E Jesus lhe disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui ele até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa o seguinte: o mestre te diz, onde está o aposento em que eu hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. E indo eles acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. A última Páscoa. Meus irmãos, o que me chama muita atenção sempre que eu leio essa passagem bíblica, desse fato que ocorreu com o Senhor Jesus na última Páscoa, primeiramente, era costume dos judeus, era tradição que somente as mulheres buscavam água. Buscavam água em seus cântaros. Ou seja, somente as mulheres. Era a função das mulheres buscarem água. Buscarem água lá no tanque, ou seja, no local onde tinha água. Porque naquela época não tinha água encanada nas casas, como hoje nós temos. Então tinha uma dificuldade muito grande. Era uma grande dificuldade das mulheres buscarem água. A Bíblia não relata em que local que as mulheres buscavam água. Porque aqui, essa passagem ocorreu em Jerusalém. O poço de Jacó ficava em Samaria, onde a mulher samaritana foi buscar água. E Jesus deparou com ela ali e pediu água para ela. Se a mulher samaritana foi buscar água, e Jesus, próximo ao meio-dia, estava com sede e fome, o discípulo tinha ido comprar comida, e a mulher foi buscar água. É porque era uma tradição das mulheres buscarem água. Era uma função das mulheres buscar água. Seja lá no poço, ou na mina, em algum local, algum tanque. Eram as mulheres que transportavam água. E Jesus disse assim, olha o que Jesus disse. Jesus disse o seguinte: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui ele até a casa em que ele entrar.
Meus irmãos, uma função que era somente para as mulheres. Aqui não tem como eu afirmar para vocês que houve algum questionamento por parte dos discípulos. Mas será que não houve? Será que algum discípulo não disse: mestre, um homem? Ô mestre, um homem carregando um cântaro? Isso é impossível, mestre. Aqui não posso afirmar, porque não está escrito. Mas uma sugestão minha, um pensamento meu. Alguém deve ter questionado o mestre: Senhor, mas um homem carregando cântaro? Essa função é das mulheres. Jamais vamos encontrar um homem carregando um cântaro. Jamais. Não vai ter um homem carregando um cântaro. É lógico, meus amados. Isso não está relatado na Bíblia. Eu não posso afirmar com certeza. Mas eu creio que houve alguma questão algum questionamento por causa disso. Porque um homem carregando um cântaro? Meus irmãos, é que Jesus faz as coisas de forma diferente. Jesus trabalha de forma diferente. Na Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aquelas que não são, para confundir aquelas que são. No caso de Lázaro, Jesus poderia vir no dia certo, em que recebeu notícia que Lázaro estava doente, e curar Lázaro. Ele esperou passar 4 dias, Lázaro morrer, ser sepultado, para que todos conhecessem, soubessem que ele, na verdade, tinha poder e tem de ressuscitar o morto, com 4 dias na sepultura. Aqui no caso o homem carregando um cântaro, era uma coisa inédita. Será que esse homem não estava disfarçado? Cá para nós, esse homem com certeza, ele morava sozinho, não é? Mas Jesus falou pai de família. Será que esse homem era algum empregado? Vamos questionar aqui um pouquinho esse tema. Será que esse homem era algum empregado? E o patrão disse: olha, você vai buscar água. Mas patrão, eu sou homem, isso é função das mulheres. Mas eu não tenho uma mulher disponível para buscar água lá no poço. É você quem vai buscar. E ele, para não perder o emprego, foi buscar água. Será que eu estou mais ou menos na linha de raciocínio certa? Acho que sim, né? O que vocês acham? Aí ele foi buscar água. Mas ele não foi assim de cara limpa. As mulheres, principalmente judias, hebreias, as mulheres usam algo que tampa o rosto. Vestes compridas. Aquele homem, ele estava com vestes compridas, com o rosto tampado, para que ninguém visse que ele era um homem. Mas os discípulos conheceram que era um homem, entrando na cidade com um cântaro de água. Ninguém identificou, ninguém daquela região, daquelas ruas, identificou aquele homem, que era um homem que estava com cântaro. Mas os discípulos identificaram. Então, está aí uma pergunta para nós. Está aí uma questão para nós descobrirmos por que motivo que ninguém descobriu que aquele homem era um homem e não uma mulher, e os discípulos souberam que era um homem. Porque Jesus disse: vocês encontrareis, eis que quando
entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água na cabeça. Um homem. E eles olharam e viram o homem. Eu creio que Pedro, quem foi lá? Pedro e João. Pedro disse: João, olha lá o homem lá. Jesus disse: um homem, olha lá o homem lá. Vamos seguir ele, vamos. Não tem um relato mais concreto aqui, mas eu vou fazer aqui uma conjectura. Vou colocar um comentário meu particular. Seguir o homem. O homem não olhou para trás, estava com o cântaro na cabeça, não tinha como olhar se alguém estava seguindo ele. Mas quando ele entrou em uma casa, eles chegaram e disseram para o pai de família, talvez não seja aquele mesmo homem, e sim o patrão dele, ele era um empregado, pelo que eu estou observando aqui, ele era um empregado que foi buscar água para o patrão. Direis para o pai de família, o mestre diz, onde está o aposento, em que hei de comer a Páscoa com meu discípulo? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e fazei os preparativos, para quando Jesus chegasse, estivesse tudo preparado. Aqui foi a última Páscoa. Aqui foi a última Páscoa que Jesus comeu com seus discípulos. Vamos dar seguimento à passagem? E chegado a hora, versículo 14, pôs-se à mesa com ele e os 12 apóstolos. Judas Iscariote estava junto. E Jesus disse-lhe, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça, porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse, tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei o fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graça, o partiu e deu-lhe, dizendo, isto é meu corpo, que é por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que trai está comigo à mesa. Meus irmãos e meus amados, vamos observar o seguinte. O título dessa mensagem, dessa passagem aqui, é a última Páscoa e a Santa Ceia. Vamos observar o que era a Páscoa? Vamos meditar o que era a Páscoa? Meus irmãos, Êxodo capítulo 12, a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 dias desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada um. Aqui no versículo 7, Êxodo 12, 7 diz assim, e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras, nas vergas da porta, nas casas em que comerem a Páscoa. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com erva amargosa, e a comerão.
Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assada ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. Os animais teriam que ser assados no fogo. O que seria assado? A cabeça, os pés e a frissura dos animais, dos cabritos, né? Você comeria um cabrito assado, os pés de um cabrito, a cabeça de um cabrito, a frissura são as tripas do cabrito assada na brasa. Será que dava para comer? Tinha que comer. Era a ordem de Deus, tinha que comer. Assim, pois, comereis os vossos lombos, assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite o anjo iria passar pelas casas de todos os moradores do Egito e também do povo de Israel. A casa que tivesse sangue nos umbrais da porta, sangue dos cordeiros, dos carneiros, dos cabritos, não seria atingido pelo anjo. A casa que não tivesse sangue, o anjo iria entrar e matar o primogênito. E assim aconteceu. O povo de Israel prepararam, passaram sangue nas portas, nos umbrais das portas de suas casas. E o anjo feriu naquela noite todos os moradores do Egito que não tinham sangue na porta. Logicamente, não era o povo de Deus. O povo de Israel estavam preparados. Sangue nas ombreiras da porta. E por que Deus disse? Porque naquele momento, naquela noite, Faraó não dormiu. Eu creio, aqui na Bíblia não diz, eu creio que naquela noite Faraó não dormiu. Não dormiu aquela noite. Porque naquela mesma noite Israel foi liberado para deixar o Egito. Assim que Faraó viu o filho dele primogênito morto, Faraó não teve outra opção, outra escolha. Foi liberar o povo. E quando ele liberou, não dava tempo mais de preparar nada. O povo de Israel saiu com tudo. E comeram erva amarga, cabrito assado na brasa, pé de cabrito assado, cabeça de cabrito assada. Não é fácil não. Tripa de cabrito assada. A frissura são as tripas. Comeram aquilo tudo e saíram apressadamente. Apressadamente eles saíram. Eles saíram apressadamente. O que eu estava dizendo aqui, que Faraó naquela noite não dormiu, eu só quero confirmar aqui no versículo 29, Êxodo 12, 29, que aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito dos cativos que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó se levantou de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés, Faraó chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito.
levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tende dito, ide abençoai-vos, abençoai-me também a mim. A mim. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em seus vestidos sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, pediram aos egípcios vaso de prata, vaso de ouro e vestidos. E o Senhor deu de graça ao povo aos olhos dos egípcios, e emprestava-lhe, e eles despojavam os egípcios. Pediram emprestado para nunca mais devolver. Eu acho que cá entre nós, o pessoal os egípcios, não o faraó, os egípcios, acharam que o povo voltaria para a escravidão. Cá entre nós. Cá entre nós. Aquela saída do povo do Egito para a Terra Prometida, hoje, quando nós deixamos o mundo, o Egito, estamos caminhando em direção à Terra Prometida, o céu. Muitos estão voltando para trás, para o Egito. Não é mesmo? Estou errado. Irmãos, quantos crentes desviados que há 5 anos, há 1 ano, há 10 anos, há 8 anos, algum tempo atrás, cantavam, pregavam, anunciavam, hoje estão no mundo, pastores que pregavam a palavra, usaram a mão de Deus poderosamente, voltaram para o mundo, estão como uma porca lavada no espojador de lama, como um cão que volta ao vômito. Não é mesmo? Quantas pessoas que estão desviando da presença de Deus, voltando para o Egito, para as velhas práticas. Israel, em certo momento, quis voltar. Moisés, você nos tirou lá do Egito para morrer aqui no deserto. Queremos voltar para o Egito. Estamos com saudade das cebolas, dos pepinos que nós comíamos lá. É igual muito crente que... eu estou com saudade da minha cervejinha gelada que eu tomava quando eu não era crente. Estou com saudade. Então você nunca se converteu. A pessoa que deixa o Egito, que sai do mundo e vem para a presença de Deus, jamais ele vai sentir saudade, vai sentir nojo daquilo. Nojo das coisas do mundo. Então, meus amados, o que nós estamos meditando é sobre a última Páscoa e a primeira Santa Ceia, onde o Senhor Jesus celebrou com seus discípulos. Aqui em João capítulo 6 e versículo 48, o Senhor Jesus tinha dito já que Ele era o pão da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. 49, ele diz assim: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quando nós estamos, meus irmãos, tomando a Santa Ceia, comendo o corpo de Cristo, nós estamos comendo pão, nós estamos comendo o corpo de Cristo. Ali aquele pão está simbolizando o corpo de Cristo. Jesus disse que aquele que come a minha carne
Jesus diz que aquele que come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Versículo 54. E eu o ressuscitarei no último dia. O que me chama muita atenção aqui, nessa passagem, é que o Senhor Jesus, quando ele fez os preparativos ali para tomar a primeira Santa Ceia com os discípulos e comer com eles aquela última Páscoa, ali teve uma simbologia. Aquela Páscoa, ela significava a saída do povo de Israel da escravidão para a terra prometida. E eles comemoraram com ervas amargas e aquele cabrito assado no fogo, na brasa. Já a Santa Ceia que Jesus distribuiu para os discípulos, foi ele mesmo. Não foi mais um cabrito ou um cordeiro assado na brasa. Foi ele mesmo. Ele disse aqui, ele disse bem assim, o que Jesus disse aqui? Em Lucas 22:19 diz assim, tomando o pão, havendo dado graças, partiu-lhe dizendo, isto é meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Nós encontramos essa passagem lá em 1 Coríntios 11:23, quando Paulo distribuiu para os irmãos em Corinto a Santa Ceia e leu essa passagem. Só que Paulo, ele escreveu acrescentando ali a sua maneira de celebrar a Santa Ceia. Ele disse assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão e tendo dado graça ao partir, disse, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Jesus tinha dito isso aqui. Jesus disse assim, tomando o pão, havendo dado graça, partiu e disse, e deu-lhe dizendo, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Paulo pegou o mesmo texto de João, de Lucas. Paulo pegou o mesmo texto de Lucas, aqui onde Lucas escreveu, capítulo 22, de versículo 19. E Paulo, para a igreja de Corinto, ele escreveu no versículo 23 até o versículo 34, que é o tema oficial das igrejas de hoje, atuais, na celebração da Santa Ceia. Mas, voltando aqui para Lucas, o próprio Jesus, entregando a Santa Ceia para os seus discípulos, aqui Paulo estava entregando para a igreja, como hoje é entregue para as igrejas, de um modo geral. Jesus entregando para os 12, somente os 12 que tomaram a Santa Ceia com Jesus, os 12. Semelhantemente, no versículo 20, tomou o cálice dizendo, esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Antes dele ser crucificado, ele já estava dizendo para o discípulo que o sangue dele seria derramado por vós. Dizendo que o sangue dele seria derramado por vós. Meus irmãos, a Santa Ceia é uma comunhão. É uma comunhão. Por isso que quem estiver... Paulo escreveu acrescentando mais ainda. Jesus não escreveu isso, mas Paulo acrescentou. Paulo disse que Paulo disse bem assim, portanto, qualquer que comer esse pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
versículo 28. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Muitas pessoas hoje estão comendo o pão e bebendo o cálice indignamente, com as suas mentes cauterizadas. Estão em pecado e não faz análise, não faz um exame da sua consciência. Pessoas pegam o pão e o cálice e só. Mas o que acontece com essas pessoas? Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Mas, meus irmãos, será que tem dentro das igrejas alguém fraco? Alguém doente? Alguém dormindo? Será que tem? Será? Claro que tem. Claro que tem, e muitos. Tem muitos que já perderam a noção. Perderam. Muitos já perderam a noção. A consciência já está cauterizada, já não... Para eles, imaginou, eu estou sentindo que eu estou em pecado, mas o irmão do meu lado vai ver que eu não estou tomando Santa Ceia, vai questionar por que o irmão Aldemar não está tomando Santa Ceia. Aconteceu alguma coisa com ele, alguém fala, irmão, eu observei que na Santa Ceia o irmão Aldemar não tomou Santa Ceia, não tomou, não participou do corpo de Cristo. O irmão deve estar em pecado. Às vezes eu senti de não tomar aquela Santa Ceia porque eu tive um problema com algum parente meu, quero me acertar com aquele parente. Não deu tempo de eu me acertar antes da Santa Ceia. Então eu deixo passar aquela Santa Ceia, vou até aquela pessoa, parente meu, algum amigo, algum irmão, peço perdão, me acerto com ele, aí na próxima Santa Ceia eu posso tomar. Tem uma coisa, a Santa Ceia não é ministerial. A Santa Ceia não é ministerial. Se você pertence a um certo ministério, você não é obrigado a tomar a Santa Ceia somente naquele ministério. Hoje não tem culto na minha igreja, eu vou visitar uma outra igreja e lá é Santa Ceia, eu não vou tomar porque eu não sou daquela igreja. E no céu vai ter placas, vai ter separações no céu. Será um só rebanho, um só pastor. Esse pastor seu, meu amado, minha amada, esse seu pastor não é o seu pastor. Seu pastor é Cristo. Ele é o seu pastor. Você deve respeitá-lo, ele como seu líder. Mas ele não é o seu pastor. Seu pastor morreu por você? Hã? O seu pastor morreu na cruz por você? Foi ele. Então você respeita ele totalmente. Respeita ele, tem um carinho por ele, uma idolatria por ele. Você coloca em primeiro lugar na sua vida ele e Jesus em segundo lugar. Quem morreu por você? Foi Jesus. Então, o seu compromisso é com Cristo, com o Senhor Jesus, não é com o pastor. Você deve respeitar que você está no ministério. Você é submisso ao pastor. Você é submisso ao ministério. Mas tem uma coisa, meus irmãos. A Santa Ceia não é exclusiva de tal ministério. E tem igreja, infelizmente, que só entregam Santa Ceia para membros daquele ministério. Isso é errado. É errado. Isso é errado. Não é certo. A Santa Ceia é para quem está em comunhão. Não é para alguém daquele ministério. Se tiver 20 pessoas de 20 ministérios diferentes em uma certa igreja que foi entregue a Santa Ceia, não precisa perguntar, você não é dessa igreja nossa, não vai tomar Santa Ceia. Não vou entregar a Santa Ceia. O diácono que fizer isso, ele está completamente equivocado. A Santa Ceia é para todos que estão em comunhão com Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém? Outra coisa, vamos para a questão da lei. A lei. Jesus veio para cumprir a lei?
Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Outra coisa, a lei era para Israel. Cristo veio para os que era seu, para Israel. Eles não receberam. Mas todos que receberam, deu-lhe o direito de ser chamado filho de Deus. Como Israel crucificou a Cristo e os gentios aceitaram, Jesus é de todo o universo. Jesus não é só dos judeus, é de todo o universo. Jesus, ele é universal. Todo o globo terrestre, aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Começando por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O evangelho de Jesus é para todos, toda a humanidade, todas as nações. A lei era para os judeus. A lei era para os judeus. Se a lei era para os judeus, não é para nós. O que é que está dentro da lei? Dentro da lei está, no Velho Testamento, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Está dentro da lei. Jesus transformou os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus e amar o próximo. Já aliviou. Como é leve. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O fardo da lei, meus irmãos, era muito pesado. O fardo da lei era muito pesado. Todo sábado não podia fazer nada. Depois tinha um ano sabático, ficar um ano sem trabalhar. Um ano. Você aguenta ficar um ano sem trabalhar? Quem vai pagar as suas contas, meus irmãos? Quem? Todo sábado não é fácil, né? Tira uma folga no sábado. E para que guardar o sábado, se Jesus até do sábado, ele é o Senhor? No momento que você está guardando o sábado, você está colocando Jesus abaixo do sábado. Adventista, vamos raciocinar? Irmãos adventistas, vamos raciocinar? Quando você coloca o sábado como prioridade, você está colocando Jesus abaixo do sábado. O sábado está acima de Jesus. E Jesus até do sábado, ele é o Senhor. Irmãos adventistas, vamos acordar, vamos abrir a mente. Vocês estudam muito, mas infelizmente não sabem nada. Estudam muito e não sabem nada. Por quê? Gálatas 5:4. Vamos ver aqui? Gálatas 5:4 diz assim: separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Você está se justificando pela lei. Eu sou justo. A lei me tornou justo. Eu sou um homem justo. Eu guardo o sábado, devolvo meu 10%, meu dízimo. Eu faço tudo. Estou justificado pela lei. Caiu da graça. Não tem mais graça. A graça não é a graça de você sorrir, não. É a graça alcançada através do sangue de Jesus Cristo. Nós estamos na era da graça. Nós não estamos mais na era da lei. A lei, ela terminou até que Jesus fosse crucificado. Quando Jesus foi crucificado, que derramou seu sangue na cruz do Calvário, rasgou-se o véu do templo. Quando o véu do templo rasgou, o homem teve acesso ao Santo dos Santos. Naquele momento, Jesus disse: Pai, está tudo consumado. Antes, Jesus já tinha feito algumas coisas em que os judeus ficaram com raiva dele. Jesus curou no sábado.
Não curou? Aquele homem com a mão mirrada, na sinagoga, todos ficaram nervosos e bravos, queriam apedrejar Jesus. Depois Jesus curou o paralítico no tanque de Betesda e disse, pode levar a sua cama. Mas Jesus fez aquilo para provocar os judeus. Vocês não entenderam nada? Gente, como é que lê a Bíblia e não entende? Jesus fez aquilo para provocar os judeus. Ele sabia que o povo ia ficar bravo com aquele paralítico. Leva a cama. Podia falar para ele, pode ir embora, está curado já. A cama ficava lá. Não, leva a cama. Primeiramente, para provocar os judeus. Os judeus não podiam carregar a cama no sábado. Não podia carregar nada. E nem caminhar mais do que alguns metros. Mas o povo estava lá. Era sábado. E o povo estava lá no tanque. Para ser curado. Como é que o pessoal guardava o sábado, mas os doentes não guardavam sábado? Ele estava lá no tanque atrás de uma cura. E Jesus disse para o paralítico, vem, não precisa lançar no tanque não. Senhor, não tem ninguém para me lançar no tanque, não tem ninguém. Jesus falou, não precisa disso não, levanta, pega a tua cama e anda. E aquele dia era sábado. Amém? Vamos ver aqui, vamos conferir. É bom sempre quando a gente fala alguma coisa, alguma parte bíblica, provar, né? É bom provar. João capítulo 5 e versículo 9. Logo aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu. Aquele dia era sábado. Confere na sua Bíblia aí. Então, meus irmãos, Jesus, a primeira coisa, aquele homem com a cama, todo mundo ia ficar bravo com ele. Ô rapaz, que negócio é esse? Está carregando a cama no sábado? Não pode carregar, hoje é sábado. Ele disse, aquele homem que me curou, ele falou que eu podia levar minha cama, eu estou levando. Outra coisa, para que o próprio paralítico lembrasse, toda vez que ele olhasse para a sua cama, ele ia lembrar. Há 38 anos eu fiquei deitado em você, cama. Eu não conseguia andar. Você me carregava. Agora eu estou te carregando. Às vezes a pessoa esquece. Então, sempre que aquele paralítico olhava para a cama, ele lembrava. Cá entre nós. Cá entre nós. A Bíblia não fala. Ali acabou a história. Jesus encontrou ele no templo e disse para ele, né? Conversaram, tiveram um diálogo ali. Ele ficou sabendo que Jesus era, né? Vamos ver aqui. Aqui no versículo 14 aqui. Depois disso, Jesus encontrou ele no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Não peque mais. Então significa que aquela doença dele era porque ele tinha cometido pecado. Às vezes a pessoa está doente por causa de alguma coisa que ele cometeu. Jesus disse assim, ó, não peque mais para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era ele que tinha curado ele. Era Jesus quem tinha curado ele. Então, o que dá para entender é que, por causa de algum pecado que ele cometeu, ele chegou àquela circunstância, daquela situação difícil de estar paralítico, em cima de uma cama. Às vezes tem muitas pessoas em cima de uma cama doente. Às vezes fala, coitadinho, coitadinho de fulano, coitadinho. Não é mesmo, meus amados? Coitadinho de fulano. Que situação que está, olha só. Será que não é algum pecado, alguma coisa que levou ela àquela situação? Será que não é? Então nós vemos aqui, meus amados, que Jesus, ele curava no sábado. Então Jesus, na verdade, já estava demonstrando que a lei, ela não serviu de nada.
era para Israel. E Jesus veio pela graça. A graça era para toda a humanidade. Toda a humanidade. E a graça era salvação para todos os homens, que através do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, viesse a salvação para todo ser humano, todo aquele que aceitar a Cristo como Salvador. Aceitar a Cristo como Salvador e seguir fielmente ao Senhor, alcançará a vida eterna. Quem guarda o sábado tem que guardar o ano sabático. Está aqui eu fiz aqui uma anotação. A lei foi escrita por Moisés, dita por Deus. Jesus jamais iria desfazer o que o Pai disse. Separado está de Cristo todos que estão justificados pela lei. Gálatas 5:4. O fim da lei é Cristo. Romanos 10, verso 4 ao verso 13. Então, não há necessidade de guardar o sábado. Irmãos que guardam sábado, não há necessidade. De maneira nenhuma. Jesus, ele é o nosso sábado. Todos os dias. Jesus disse assim: o meu Pai trabalha todos os dias. Meu Pai trabalha todos os dias. E eu também trabalho. Não é? Procura na sua Bíblia aí. Procura que você vai encontrar aí. Pode procurar aí. Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje. E eu também. Eu não sei se Jesus estava referindo ao Pai físico, que era José, ao Pai celestial, Deus. Que Jesus, na verdade, Jesus homem, era filho de José. Filho? Enteado, né? Na verdade, Jesus foi obra do Espírito Santo. Mas para todos, ninguém sabia. Era um mistério. Mas o Pai verdadeiro, Deus. Jesus era duas pessoas. Jesus homem e Jesus Deus. Meus irmãos, aí é outra questão. Vamos ficar por aqui. Quero agradecer a todos que nos acompanharam até o presente momento. Esse vídeo foi um vídeo que nós gravamos um pouco longo. Eu peço a vocês que ouçam sempre e meditam do começo ao final. Medito bem nessas palavras aqui, porque é muito importante. E que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo com demais irmãos. Deixa seu comentário. Deixa um joinha para nos abençoar e nos ajudar muito, para que possamos levar a muito mais irmãos a mensagem do Evangelho. Eu gostei muito dessa passagem sobre a última Páscoa que o Senhor Jesus celebrou com os seus discípulos e depois entregou para eles a primeira Santa Ceia, que hoje nós tomamos mensalmente e às vezes até mais de uma vez por mês. Depende, se você for visitar uma igreja, como já disse, e tiver Santa Ceia, participe. Se você puder participar toda semana, amém. Você fica mais forte espiritualmente. Que Deus abençoe a todos. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? E glória a Deus.